Fala galera, beleza? Eu sou o BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e hoje nós iremos conhecer um pouco aqui do SSD M.2 da Team Group, né, o T-Force Cardia Zero, né, que é um SSD aqui de 1 TB que utiliza o protocolo NVMe e já tem aí a tecnologia de geração 4 do PCI Express. Então, se está buscando um SSD de alta velocidade, tanto de leitura quanto de escrita, a geração 4 proporciona isso aí para você, beleza? E o Cardia Zero aqui, né, que é o Z440 da T-Force, né? Ele é um SSD M.2 de tamanho de 80 milímetros, né? E ele já vem com um pequeno dissipador de calor, né? Eu vou tirar ele aqui da embalagem para vocês verem como que é, mostrar um pouquinho e, claro, fazer os testes aí para vocês, né, de transferência de informações e também nos testes sintéticos como no Crystal Disk Mark, beleza? Então, ele vem aqui nessa embalagenzinha, né? Eu particularmente eu gosto de guardar as caixas, né? Gosto de caixa de produto, né? Esse tipo de embalagem aqui não é um tipo de embalagem que me agrada muito porque a gente acaba meio que danificando ela para conseguir tirar o produto, né? Aqui você pode cortar para poder ter acesso ao produto, né? Que eu acho que até com a mão consigo. E aí a gente consegue ter acesso aqui ao compartimento e aí sim agora o M.2. Então vamos tirar ele aqui do blister. Bom, o PCB dele é na cor azul, tá? Então a gente quase não percebe porque o dissipador que vem nele ocupa praticamente o espaço do M.2 inteiro, tá? Esse dissipador aqui, segundo a T-Force, ele tem uma combinação de grafeno com cobre, né? Uma espessura de 0,02 milímetros, né? Então é muito fino mesmo, né? Se vocês repararem aqui, né? É extremamente fino. Do lado traseiro a gente tem uma etiqueta, né? Que possui aí as informações principais do M.2, inclusive que ele tem 5 anos de garantia, né? Aqui debaixo dessa etiqueta a gente consegue ver que ele tem uma memória DRAM para servir de cache, tá? Que fica bem aqui, ó, que é uma memóriazinha da Hynix, né? Isso é muito bom porque aí o M.2 ele consegue fazer as operações mais rápidas, né? E evita com que ele tenha throttling também, né? Quando o M.2 não tem uma DRAM para fazer de cache, ele meio que fica muito lento mesmo. Então isso aqui ajuda bastante. Então é um M.2 aí que promete ter bastante performance. Lembrando que só é possível utilizar toda a velocidade, né, do Gen 4 aí dos NVMEs utilizando atualmente o chipset X570 da AMD com os processadores de terceira geração, né? Aqui eu vou utilizar um 3300X, né, como exemplo, e uma placa-mãe X570 TUF Gaming, tá? Então a gente tem ali tanto a placa-mãe quanto o processador que tem a controladora PCI Express 4.0. Então a gente vai conseguir aí obter toda a velocidade que esse M.2 aqui oferece. Dá para colocar aí um PCI Express 3.0 num processador que não tem controladora PCI Express 3.0? Dá sim. Você vai conseguir utilizar ele perfeitamente, inclusive eu vou testar nessas condições aí para vocês que vocês vejam como que vai ficar o desempenho dele, né? Uma das grandes vantagens dos M.2 NVMe de geração 4 é que a escrita melhorou demais. Na geração anterior a gente tinha ali uns 3.500 megabytes por segundo, que já é bastante coisa, só que a grande maioria da escrita dos M.2 era 2.000 e pouquinhos megabytes por segundo, alguns chegava a 3.000 e pouquinho. Aqui a gente já passa dos 4.000 megabytes por segundo, né? Chegando a quase 5 gigabytes por segundo ou 5.000 megabytes por segundo, tá? Então realmente melhorou muito, tanto a leitura e a escrita melhorou demais. Sem contar aqui também o desempenho em 4 KB, que são aqueles arquivos bem fragmentadinhos, bem pequenininhos, bem miúdos mesmo, ainda melhorou bastante, né? Que ajuda a deixar ainda mais ágil aí, principalmente instalações, né? Quando a gente vai mover arquivos, por exemplo, de jogos que tem muitos arquivos pequenininhos e tudo mais, então isso ajuda essas operações ficarem cada vez mais rápidas. 10ª geração da Intel não é compatível com o PCI Express 4.0, porém tem muitas placas-mãe que já tem o slot preparado quando vir os processadores de 11ª geração que vai vir com o controlador nativo PCI Express 4.0, aí você vai poder usufruir toda a velocidade, né, que os M.2 de geração 4 pode oferecer, beleza? Então, hora da gente colocar ele aqui na nossa bancada de testes e fazer a instalação dele, né? E os testes também para ver se ele vai ter os resultados aí conforme a Team Group informa que tem. Nossa bancada está aqui, né? E caso você ainda não tenha instalado um SSD M.2, saiba que é muito fácil e muito simples. Claro, sempre tome cuidado
para evitar de causar algum tipo de acidente, principalmente acabar quebrando o M.2 por encaixar errado, tá? Então aqui minha placa-mãe ela tem duas conexões M.2, né? Uma com dissipador de calor, no caso ela está aqui de baixo, e a outra sem dissipador de calor. Como o nosso Cardia Zero ele já vem com o mini dissipador de calor, eu vou priorizar deixar ele no slot de cima, né? Algumas placas-mãe, o M.2 fica bem debaixo do slot PCI Express, onde ficaria a placa de vídeo, né? E aí o calor da placa de vídeo vai irradiando calor para o M.2, deixando ele ainda mais quente. Então, tente priorizar sempre os slots mais afastados da placa de vídeo possível, né? No caso, que não fique debaixo dela, né? Para irradiar calor, e assim você conseguirá deixar o seu M.2 um pouco mais frio possível, tá? Então aqui eu vou fazer dois tipos de teste. A gente vai testar sem dissipador, no caso sem o dissipador da placa-mãe, tá? E com o dissipador de calor para a gente fazer o comparativo e ver se vai melhorar ainda mais a temperatura dele, beleza? Então vou instalar primeiro aqui nesse slot de cima. E aqui na BIOS então a gente já consegue confirmar se ele reconheceu ou não o nosso M.2 na opção NVMe Configuration, tá? E aqui ele tem o T-Force TM8FP7001T no caso, né? Então a gente já mostra aqui que tem 1 TB aí, né? 1000.2 GB, que é o tamanho dele. E aqui dentro do Windows nós já temos as informações do nosso M.2, né? O C2 pontos, que é um SSD da Team Group também, que eu já estava utilizando, que é um SSD SATA, que já tem o sistema operacional que é esse que a gente está utilizando. E aqui é o nosso M.2, né? E aqui ele já informa que ele está trabalhando em PCI Express 4.0 X4. Né? No caso, esse aqui é o Current Mode do lado esquerdo, que é atualmente no setup em qual modo ele está trabalhando, e do lado direito, qual é o modo suportado pelo nosso dispositivo, que no caso também é PCI Express 4.0 X4. E uma placa-mãe que só suporta PCI Express 3.0, do lado esquerdo ficaria 3.0 X4 também, né? E algumas placas que acabam limitando a velocidade do M2, ficaria X2, e algumas delas você até consegue na BIOS alterar para essa velocidade ficar um pouco maior, beleza? Então aqui a temperatura dele no Crystal Disk Info está mostrando 31 graus. Eu vou deixar o HW Monitor aberto e a gente vai rodar o Crystal Disk Mark para que nós possamos ver aí qual a velocidade que ele vai ficar no final das contas, beleza? Rodamos então o Crystal Disk Mark na versão 7.0.0, né? O teste de 64 bits, e aí no teste sequencial Q8T1 tivemos ali 4.998 megabytes por segundo, né? 2 megabytezinhos apenas abaixo dos 5.000 megabytes prometidos pela T-Force, né? Então tá dentro da margem de erro. E a escrita bateu até mais, né? 4.400 megabytes, que é o que a T-Force informa na embalagem, deu 4.455 megabytes por segundo, né? Agora um resultado impressionante é no Random 4 KB, né? O Q32T16, 2.958 megabytes por segundo, né? E uns SSDs M.2 ou até mesmo os primeiros SATAs, esse valor aqui principalmente era muito baixo, mas muito baixo mesmo, ou seja, eles eram mais lentos, porém muito mais rápido do que os HDs convencionais, né? No Random 4 KB, tá? E no Q1T1, né, teve ali 64 megabytes por segundo de leitura e 268 megabytes por segundo de escrita, né? Então, para escrever ele é bem mais rápido, para ler ele é um pouquinho mais lento quando é em uma fila e uma thread somente, né? Esse resultado aí realmente é bem difícil dos M2 conseguir ter valores muito altos, tá? Mas conforme as tecnologias vão avançando, eles vão melhorando ainda mais e o sequencial vai ficando cada vez maior ainda, que é o que a gente conseguiu ver ali, tá? Temperatura máxima 54 graus apenas, ele pode operar de 0 a 70 graus Celsius no máximo, tá? Então aqui ele conseguiu manter 54 graus de temperatura máxima durante os nossos testes, e aí agora ele já está a 34 graus, né, nesse exato momento. Então acabou o teste, rapidamente a temperatura diminuiu do M.2 e está basicamente aí um pouquinho acima da temperatura ambiente. E galera, é o seguinte, se você já tem um HD com Windows instalado ou um SSD com Windows instalados e você comprou aí um M.2 novo, um SSD SATA que seja novo, se você não quiser ter o trabalho de ter que formatar, instalar tudo de novo, você tem a opção de fazer o clone. Para isso existem alguns softwares que vão possibilitar com que você clone, tá? Então, o Acronis True Image e também o Micro Reflect são duas ferramentas que possibilitam você fazer o clone perfeito, né, do seu SSD ou HD atual para um SSD ou SATA ou M.2 ou até mesmo para um outro HD, ele vai clonar perfeitamente.
quanto mais dados você tiver, mais vai demorar para clonar. Aqui eu vou fazer uma simulação do meu TeamForce SATA para o Card A0, que é o M.2 geração 4 que nós instalamos agora, tá? Então aqui na tela nós temos o Acronis True Image 2020, né, onde eu vou mostrar aqui para vocês como faz o clone, tá? Então aqui na aba Tools, vou clicar em Clone Disk, selecionar aqui em Next, selecionar o TeamForce de 250 GB, que é o meu SSD, que seria o C2 ponto atualmente, né? E aí eu dou aqui um Next. E agora seleciono o destino, né? No caso, o meu M2 de 1 TB, que tem 931 GB de espaço ali útil para eu fazer, no caso, o armazenamento dos dados. E agora, selecionando tudo, só clicar em Proceed. Pronto. Agora ele vai estar copiando tudo do meu SSD SATA, né, e fazendo o clone perfeito para o sistema funcionar perfeitamente, os programas que eu tenho ativado, tudo funcionar perfeitamente sem qualquer tipo de problema. E aqui ele está me dando o tempo estimado de 8 minutos para fazer aí toda essa transferência. O meu SSD SATA está quase cheio, tem 86% do espaço sendo utilizado, né? Então a gente tem quase os 250 GB ali para copiar. Então 7 minutos é um tempo assim bem curto, né? Dá tempo da gente tomar um cafezinho, bater um papo e ainda assim ele já vai ter feito aí com certeza todo o processo, beleza? Então aqui quando ele terminar, eu vou pedir para ele desligar o meu sistema, que aí quando ele terminar eu vou desplugar o meu SSD SATA e aí ficar apenas com o meu M.2 e aí depois eu posso zerar o SSD SATA se for a situação que você precisar fazer aí na sua casa, beleza? Bom galera, nosso sistema foi clonado perfeitamente e aqui já estou rodando o teste, né, com Crystal Disk Mark, onde nós já tivemos aqui os resultados. Está utilizando cerca de 22%, né, do nosso SSD, né, do espaço útil que ele tem. E aí ele obteve 5.004 MB por segundo de leitura no teste sequencial e 4.285 MB por segundo no teste de escrita, né. Nós rodamos esse mesmo teste utilizando outro SSD como principal e ele totalmente vazio. E aí ele bateu na trave, né, quase os 5.000 MB de leitura, mas a escrita ele conseguiu bater mais, né, 4.445 MB por segundo aproximadamente, tá? Então, os outros testes ali, né, o sequencial Q1T1 também teve bons resultados, né? A gente vê que a vantagem do geração 4 é ele conseguir ter os valores ali, onde nos M.2 de geração 3 teria menos, ele conseguiu obter valores ainda maiores. E a temperatura máxima que ele alcançou foi de 55 graus Celsius, rodando o teste do Crystal Disk Mark, né? Demora um pouquinho, né? Então ali a gente já consegue ter mais ou menos uma noção, já que ele vai rodando os testes, né? Então ele vai aumentando um pouquinho a temperatura. Então bateu 55, finalizou o teste, já está em 37 graus, né? Tá uma temperatura acima da temperatura ambiente, mas lembrando que não tem nenhum fã jogando ar para ele, tá? Ele tá ali totalmente à mercê, né, da temperatura ambiente, né? E aí se a gente colocar algum fã para jogar um ar ali, vai ajudar a refrigerar ainda mais aquela fina camada que ele tem, né, em cima do M.2. Agora a gente vai fazer o comparativo também com a geração 3, né? A minha placa-mãe permite a gente limitar essa conexão, né, de geração 4 para geração 3 e vamos rodar esse mesmo teste e ver o quão a gente perde, né, se a gente estivesse utilizando uma placa-mãe que só suporta a PCI Express 3.0. E aqui a gente já rodou o Crystal Disk Mark 7.0.0 de 64 bits, né, onde ele obteve ali uma leitura sequencial de 3.456 MB por segundo, na geração 4 ele bateria 5.000 e a escrita ficou em 3.467 MB por segundo, né? Já no geração 4 ele chegaria a 4.400 MB por segundo aproximadamente, beleza? Então a gente pode concluir que na geração 3, né, forçando o Gen 4 na geração 3, pelo menos esse SSD M.2 aqui, o Card A0 da TeamForce, ele fica com a escrita maior do que a leitura, né? O que é algo curioso, já que a gente sempre via a leitura sendo sempre maior em muitas ocasiões do que a escrita. Aqui a gente já tem o inverso, né? Em todos os testes, né, teve a escrita maior do que a leitura, a gente forçando esse M.2 trabalhar na geração 3, como você pode ver aqui do lado esquerdo no Crystal Disk Info, né, onde ele mostra ali no modo de transferência PCI Express 3.0, X4 e o PCI Express 4.0 X4 seria o que
o M.2 suporta, mas a gente forçou ele a trabalhar em 3.0. Bom, galera, em relação à temperatura, como eu falei para vocês, minha placa-mãe tem uma opção M2 sem dissipador e outra opção com dissipador. Testei das duas formas. Sem dissipador de calor, o M2 aqui, Cardia Zero de 1 TB, chegou a 55 graus Celsius, ficando muito abaixo da temperatura máxima indicada pelo fabricante de 70 graus Celsius, o que é muito positivo. E com o dissipador da própria placa-mãe, a gente obteve ali uma temperatura máxima de 51 graus Celsius, né? A nossa bancada, ela está totalmente ao ar livre, né? Não tem nenhuma fan direcionando o ar para o dissipador, tanto quando a gente colocou o dissipador da placa-mãe, quando também não estava com o dissipador de calor, né? Então nenhum gabinete convencional onde na parte da frente tem aquelas fãs, esse arzinho, né, que vem ali da frente, com certeza iria contribuir muito para deixar ainda mais gelado o M.2, mas ele está numa temperatura tão de boa que não afetou a velocidade ali de transferência, né? Quando a gente transferiu todos os dados, seja os arquivos em 4K, seja transferindo uma pasta de um jogo inteira, né? Ou até mesmo no Crystal Disk Mark, que o teste demora um pouquinho porque ele vai testando 5 vezes cada um daqueles passos, né? Então a temperatura ficou super tranquila, comparado com outros que eu já pude testar que passa dos 70 graus fácil, né? E isso atrapalha demais a temperatura. Depende do projeto, tá, galera? Então tem uns que aguentam a temperatura mais alta, outros são bem sensíveis e aí perderia desempenho. Não foi o caso aqui do Cardia Zero da T-Force. E só por curiosidade, coloquei para transferir os dados de um SSD SATA para o Cardia Zero aqui, né? Sabe que jogo, né? Call of Duty Modern Warfare, galera. Quase 250 GB. O jogo aí vai ser passado, né, de um SSD SATA convencional para ele em menos de 20 minutos. Estava dando um tempo estimado de 20 minutos, agora caiu para 7 minutos e 30, mantendo ali mais ou menos uma média de 470 megabytes por segundo, tá? Muito rápido, né? Se a gente fosse baixar isso numa internet aí, teria que ter uma internet de 470 megabytes por segundo de download para conseguir baixar em menos de 10 minutos o game, tá? Então, mesmo com a limitação do SATA, que no caso só chegaria ali aos 500 megabytes por segundo, e aqui estou fazendo uma simulação de cópia, né? Estou copiando o Horizon Zero Dawn do próprio Cardia Zero para ele mesmo, né? Então, ele está mantendo aí mais ou menos uma média de 1.5 GB por segundo, né? Batendo 1.62 GB por segundo. Muito rápido, galera. 50 GB sendo copiados ali em menos de 30 segundos, realmente é algo de impressionar. Bom, galera, então esse foi um pouco do T-Force Cardia Zero de 1 TB, o SSD M.2 NVMe de geração 4 deles, né? Gostei bastante de testar ele, é um bom SSD M.2, né? Ele já tem memória cache ali, né? Uma DRAM para fazer de cache, então ele não perde desempenho quando a gente está utilizando. Ficou com temperatura bem abaixo da temperatura máxima que ele pode suportar, que é de 70 graus, né? Ficando ali na faixa dos 55 sem dissipador e 51 com o dissipador de calor da nossa placa-mãe, né? Se a gente tivesse colocado uma ventoinha, com certeza a temperatura ficaria ainda mais baixa, né? Obteve resultados, né, semelhantes ao que o fabricante informa na caixa, lembrando que sempre quando o seu SSD, pode ser qualquer um, de qualquer marca, ele estiver com pouco espaço útil, né, para ser, no caso, de tamanho para você conseguir colocar mais informações, a tendência é a velocidade de leitura e escrita ser ainda menor. Então, nos nossos testes aqui, tanto com ele vazio quanto com ele cheio, ficou ali na faixa dos 5.000 megabytes por segundo de leitura e 4.400 megabytes de escrita, né? O que é muita coisa, tá? Então, foi muito bacana aqui poder testar e, claro, compartilhar isso com vocês, beleza? Então, galera, se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like aí. Se possível, compartilha com seu amigo para ele conhecer também aqui esse M.2 Gen 4 da T-Force, beleza? E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todo o conteúdo daqui para frente. Lembrando, se você é novo, tem várias playlists aí, montando PC, reviews, testes, enfim, tem muito conteúdo. São mais de 800 vídeos aí criados, né, e postados ao longo de 12 anos que tem esse canal, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!